Boa noite, irmãos. Parafraseando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, diz: à Igreja de Deus e a todos os santos que adoram o Senhor, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Amém? Façamos uma oração de adoração ao Senhor. Pai amado e querido, queremos te agradecer, ó Deus, por mais essa oportunidade de, como comunidade de fé, nos reunirmos e podermos, ó Deus, te adorar na beleza da santidade de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nessa data, ó Deus, preciosa, onde ainda estamos nos resquícios, Senhor, onde se comemora o Natal, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa alegria da salvação prometida pelos anjos inunde cada coração nesta noite e nós possamos gozar, Senhor, da Tua presença. E assim os nossos corações também se encher de júbilo e de alegria na Tua presença, ó Pai. Recebe nossa adoração, recebe nosso louvor, que a Ti prestaremos nessa noite, Deus de honra, de glória e de majestade. Amém. Amém. Convido os irmãos a lerem comigo um texto de Romanos, capítulo 5, do versículo 12 ao 21. Eu vou ler os pares e os irmãos leem os versículos ímpares, que diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Esse texto fala de que o pecado entrou no mundo por um só ato, que foi de Adão. Mas a graça também de Jesus Cristo foi revelada por um ato de justiça da parte dele, e ele é aquele que nos justifica quando temos fé nele. Mas nós temos também, de vez em quando, feito coisas que desagradam o Senhor, e nós temos a oportunidade de pedir perdão por nossos pecados. A gente vai ter um momento de um breve silêncio pessoal. Enquanto isso, nós vamos adorar ao Senhor também com um cântico. E aí, depois desse cântico, peço para o nosso irmão Silas fazer a oração ao Senhor de confissão de pecados e agradecimento por perdão de Deus. Conheço
ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. De tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha mão é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que veja tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo do Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Santo do Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei, proclame a tua justiça, cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, meu dever. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrar
Querido e amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa de oração, Pai, onde pudemos trazer nossos dízimos, nossas ofertas, Pai. Ofertas também que foram enviadas para a Bahia, Pai, nós agradecemos muito os irmãos que colaboraram, Pai. Agora, Senhor, eu peço para que o Senhor esteja quebrando o nosso coração, abrindo nossas mentes, Pai, para que tudo que for dito em seu nome, Pai, nós possamos colocar em prática em nossas vidas, Pai. Abençoe o pastor que irá trazer a mensagem nesse momento, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém. As estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. E um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Mas agora seu amor está, cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar, tudo Ele é para mim. Esse cântico tem que ser uma oração constante em nossos lábios e uma certeza de fato nos nossos corações, de que o Senhor está do nosso lado. E a cada dia a gente sente o cuidado dEle, ajudado por Ele, caminhando com Ele, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, os versículos 6 e 7. A palavra do Senhor diz o seguinte: E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura,
porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai amado e querido, Tu que estás sempre conosco, cuidando de nós, ó Pai, sê para nós luz, Senhor, e iluminação. E assim nós vejamos a Tua glória, vejamos, ó Deus, a Tua manifestação, vejamos a Tua verdade e elas nos edifiquem, Pai. Que ela nos fortaleça, alimente cada vez mais a nossa fé e possamos nos alegrar na beleza da Tua revelação, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vivemos tempos em que a religiosidade, a espiritualidade, a fé, ela é valorizada, só que ela vai perdendo sentido um pouco com o tempo. Por exemplo, existem situações como a Europa, em que alguns sociólogos chamam de tempo de pós-igreja. O que seria isso? É um momento em que eles vivem que a religiosidade, a fé cristã, aquela coisa toda, ela existe, mas ela já não faz tanta parte assim da vida das pessoas e não faz mais tanto sentido assim na vida das pessoas. Existe uma espécie de uma religiosidade incíntrica no coração das pessoas, uma fé em Deus, mas assim como no século XIX tinha os deístas, né? O que quer dizer isso? Aquelas pessoas que acreditam em Deus, mas Deus está lá, distante, muito longe, e longe principalmente da minha realidade, longe da minha vida, longe das coisas que eu faço. Está longe, por exemplo, quando eu vou tomar decisões na vida, esse Deus não está presente no sentido de que eu o convido para me ajudar a tomar decisões. Esse Deus está distante quando eu vou decidir sobre trabalho, sobre relacionamentos, quando eu vou decidir sobre relacionamento com as pessoas e comportamentos sociais. Ele está longe, por exemplo, dos meus atos de solidariedade, de generosidade, está longe de quase tudo. Então esse Deus distante, meio deísta, como era no século XIX, está cada vez mais forte agora. A tal ponto que a gente vive, não nega a existência de Deus, mas a gente nem sente se esse Deus de fato nos ama e se esse cântico que nós cantamos por último agora realmente é uma realidade em nossas vidas. Graças a Deus existem pessoas que têm a sua fé muito pautada de fato na pessoa de Jesus Cristo e se rege por essa fé em Jesus Cristo. Graças a Deus ainda existe isso, mas a gente tem que ter cuidado para que a gente não acabe deslizando para esse tipo de cristianismo onde Deus já fica um pouco mais distante da nossa vida diária, das nossas decisões e principalmente dos nossos afetos, do nosso amor. Como é que a gente sabe que a gente não ama Deus mais profundamente? É quando a gente faz tudo deixando Deus de lado nas nossas realidades pessoais. Porque amar a Deus envolve fazer com que Ele seja participante da nossa vida diária. Mas eu estou dizendo tudo isso porque isso é um lado nosso. É uma falha nossa se distanciar de Deus. Porque da parte de Deus, Deus está sempre perto. Da parte de Deus, Ele está sempre amando. Da parte de Deus, Ele está sempre cuidando. Deus Ele está sempre intervindo na história, está sempre presente, sempre atuando. A gente aqui não o vê em muitos momentos. Teve um certo momento na vida de Antão, ou Antônio, como também transliterado o nome dele para o português, que foi um dos primeiros pais do deserto, um dos primeiros eremitas do deserto, um que ficou muito famoso. Ele foi escrita uma biografia dele por meio de Atanásio. E esse homem, por viver muito tempo no deserto, ele ficava muito lutando com os seus conflitos interiores, mas também lutava contra as tentações malignas, contra o diabo. E um desses relatos que conta sobre o conflito dele com as forças ocultas, as forças malignas, diz que ele chegou quase à morte, mas ele conseguiu vencer o inimigo. E aí, de repente, o Senhor Jesus se revela para ele. E aí ele ficou maravilhado, claro, com a presença de Jesus, mas perguntou de Jesus: Jesus,
Onde estava tu quando eu estava nessa luta horrível com o inimigo, a ponto de eu ter sofrido tanto? Aí ele diz assim: eu estava aqui presente, olhando a tua luta e me regozijando com a tua vitória. Ele, da parte dele, está sempre presente. E é isso que eu quero refletir com você a partir desse texto de Lucas. Porque esse texto de Lucas é uma grande revelação de que Deus de fato nos ama de forma tão poderosa, tão verdadeira, que Ele abandonou os céus, abandonou toda a sua glória, se despiu de toda a sua majestade nas alturas e veio como semelhança do homem, e Ele se fez menino. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 o seguinte, que sendo o Senhor rico, se fez pobre por amor de nós. O texto literalmente diz o seguinte: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que nós fôssemos ricos nele. Então esse Senhor rico em toda a sua glória se fez pobre, porque o texto diz: se aconteceu que estando eles ali, isso se refere a José e Maria, chegou o tempo de Maria, ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. De forma muito simples, singela, aqui o evangelista Lucas relata o episódio mais importante da história universal, que foi o nascimento do Salvador, a encarnação do Salvador, Deus se fazer semelhante ao homem. C.S. Lewis diz que somente o maior de todos podia realmente se tornar pequeno, sem se diminuir. O maior de todos, somente ele podia se tornar de fato pequeno. Então Jesus nasce, e ele nasce na cidade de Belém. Quando a gente lê capítulo 2, a partir do primeiro versículo, faz referência principalmente a essa questão, porque existe um significado importante em Jesus ter nascido em Belém. Qual é o significado? Era um cumprimento de uma promessa. Lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, dizia que lá de Belém, Efrata, uma pequena cidade entre as milhares de Judá, dela sairia aquele que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então o Senhor, que é desde a eternidade, que Ele vive numa dimensão em que não tem tempo, Ele entrou no tempo para estar no meio de nós. E Ele nasceu a partir dessa cidade de Belém, a cidade que tem um significado importante, na verdade vários significados. O primeiro deles é que a palavra Belém quer dizer, casa do pão. Ou seja, nada mais do que importante de o Senhor dos Senhores, aquele que é o pão da vida, ter nascido nessa cidade com esse nome, a casa do pão. Porque ele veio para alimentar os saciados, os famintos. Lembra lá de Salmo 23, aquele lindo salmo que fala sobre o pastor: Senhor, meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e me leva por águas tranquilas. Verdes pastos é uma representação do alimento, porque as ovelhas se alimentavam do pasto. E Jesus veio para ser esse alimento. Porque nós somos como aquela corça lá, que o salmista fala no Salmo 42, como a corça, que está bramindo pelas águas, tem sede de Deus. Nós todos estávamos com sede de Deus. Toda a nossa busca que nós fazemos nesse mundo, isso representa a nossa sede de Deus. Só que quando a gente não entende que é a sede de Deus, a gente quer preencher essa sede com coisas do mundo, com alegrias passageiras, com objetos materiais. E a gente esquece que aquele que nasceu em Belém, na casa do pão, ele mesmo se fez o pão da vida, o pão que desceu do céu, como ele mesmo diz aos discípulos lá em João capítulo 6. Mas também a cidade de Belém traz outro significado importante, porque quer justamente localizar Jesus pelo fato de que ele é
da linhagem de Davi. A cidade onde Davi nasceu é a cidade de Belém. Jesus nasce na mesma cidade daquele a quem o Senhor tinha prometido que de Davi viria um Salvador para libertar Israel. E aí aconteceu uma coisa muito interessante no texto de Lucas 2, é que o imperador romano, ele resolve fazer um recenseamento. Ele resolve fazer um recenseamento para, digamos assim, provar o poder dele, saber qual era a dimensão de todo o reino que ele comandava. Então, baseado nesse recenseamento, era necessário que as pessoas voltassem para o seu lugar de origem, para poder fazer o recenseamento naquele lugar. E aí, nesse momento que tanto José quanto Maria voltam para Belém para poder fazer o recenseamento, nessa ocasião, servindo a um capricho humano somente, que foi uma ordem, um decreto do imperador, Deus faz acontecer, aquilo que ele queria. E ele intervém na história para cumprir a sua vontade, porque nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. E aí, nessa ocasião em que José e Maria vão para Belém para se registrar, nasce Jesus Cristo. E aí, quando eles vão se registrar, já registra também Jesus. E aí Jesus fica registrado como aquele que vem da linhagem de Judá e principalmente como descendente de Davi. E fica tudo muito bem registrado historicamente, a ponto de que ninguém pode contestar de que Jesus, apesar de ter vivido na Galileia, em Nazaré, mas ele nasceu em Belém. Assim como também o seu pai Davi. Davi nasceu em Belém, mas ele viveu a vida toda dele, principalmente adulta, em Jerusalém, que é a cidade do grande rei, como é chamado, Jerusalém. Mas ele nasceu lá. Por que Jesus não nasce em Jerusalém? Porque Deus não quer que Jerusalém seja o paradigma para nós. Porque Jerusalém, apesar de ser a cidade do grande rei, a cidade de Davi, ser a Sião onde o Senhor vai na eternidade governar todas as nações, mas naquele momento em que Jesus nasce, Jerusalém é símbolo de corrupção. É símbolo de um poder que só oprime. Na cidade de Jerusalém existe o templo, em que, em vez de ser a casa de oração para todos os povos, era a casa de covil de ladrões e salteadores. Então, Deus não quer que Jesus esteja associado a isso, Deus quer que Jesus esteja associado a Belém, a pequena cidade de Efrata. Aquele lugar humilde, porque esse Senhor Todo-Poderoso, ele vinha de forma humilde para este mundo. A ponto de que, em vez de ele ter um corcel alado, um cavalo branco bonito, ele entrou em Jerusalém sentado num pequeno jumentinho, filho de jumenta, para mostrar justamente a sua humildade. Então, se cumpre a profecia do nascimento de Jesus em Belém, se cumpre o fato de que Jesus ele veio para alimentar cada um de nós por ser o pão da vida, e se cumpre também o fato de que ele é descendente de Davi. Não de qualquer rei, mas de Davi, porque era essa a promessa do Senhor. Certa ocasião, Davi ele queria construir um templo para Deus. Ele mesmo morava num palácio. E aí já estava vivendo um certo momento de paz no reino dele. E aí, quando ele contempla aquele palácio onde ele mora, ele lamenta e diz: como posso eu viver no palácio e a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus, ficar em tendas? Então ele decide construir um templo para o Senhor. Só que aí Deus envia um profeta, o Natã, e diz para ele assim: é o seguinte, tu não vai me construir uma casa, eu vou construir uma casa para você. O seu descendente é que vai construir uma casa para mim. Existe um jogo de palavras quando Deus está falando tudo isso no hebraico, onde quando ele diz que vai construir uma casa, quando Davi vai construir uma casa para Deus, ele vai construir um bet. E aí Deus diz: não, eu vou construir para você um bate, são referências, são raízes de palavra para falar de casa e de descendência ou de filhos. Então, Davi quer construir uma casa para Deus, Deus quer construir uma casa, uma família, uma descendência para Davi. E aí dessa descendência é que este ia construir uma casa para Deus.
na interpretação de Salomão, ele entendeu que ele era o filho de Davi, o descendente de Davi, que ia construir a casa para Deus. Então ele resolve realmente fazer o templo. Mas Deus estava dizendo, na verdade, que quem ia fazer um templo para Deus era Jesus Cristo. Porque lembra o que Paulo diz? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então Jesus, quando ele diz, derrubarei esse templo e reconstruir em 3 dias, o próprio texto de João diz que ele estava fazendo uma referência ao seu corpo, porque o corpo de Cristo era a verdadeira morada e habitação de Deus. Então se cumpre tudo isso na pessoa de Jesus Cristo quando ele abandona toda a sua glória, toda a sua majestade e nasce aqui na terra, encarna aqui na terra como filho de uma mulher. E assim começa toda a sua história que nós conhecemos bem. Deus, dessa forma, a partir desse decreto, a partir de toda essa história, sendo Maria aquela quem vai trazer e dar à luz ao filho, Deus começa a fazer uma mudança em toda a história da humanidade. Tem um autor que eu gosto muito, um inglês chamado N.T. Wright, que ele fala que no nascimento de Jesus Cristo, na sua morte e na ressurreição, ele começa a maior de todas as revoluções. Paulo reconhece, inclusive, de que isso que Deus fez é tão maravilhoso que ele se congratulava só em imaginar todo esse projeto salvífico de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Começou com o nascimento de Jesus. Estava começando a grande revolução de Deus. Uma revolução de resgatar o paraíso perdido. Né? Usando aqui a expressão do John Milton, né? Um grande poeta. Não sei se vocês sabem dessa história, mas John Milton foi um puritano. Né? Puritano é um termo que é dado para aqueles teólogos ingleses do século XVI e XVII que queriam fazer uma revolução também na igreja inglesa. Mas ele era poeta, ele escreveu um livro que virou um clássico da literatura universal chamado Paraíso Perdido, que muitas pessoas já leram, mas poucas pessoas leram a continuidade, que é chamado Paraíso Restaurado. Porque é isso que Deus estava fazendo. Em Jesus Cristo ele queria resgatar o paraíso perdido. E Jesus, na sua morte e ressurreição, faz com que o paraíso seja restaurado. Na morte e ressurreição do Senhor, nós já temos o paraíso para nós, que é o reino do Senhor, onde nós já podemos gozar dele, onde nós vivemos em obediência a ele. Porque o reino do Senhor já foi estabelecido na sua vinda. E nós usufruímos do reinado de Deus quando nós somos servos, quando nos tornamos obedientes ao seu comando, à sua realeza e à sua majestade. É isso que nós temos que aprender com todas essas questões. Então Jesus ele nasce em Belém, mas nasce de forma humilde. Ele nasce numa manjedoura. O nosso texto vai dizer que eles tiveram que ir para uma estrebaria. Jesus nasce numa manjedoura porque não existia uma estalagem, uma hospedagem para ele. É interessante a gente observar essa questão que existia um princípio na antiguidade que era chamado de lei da hospitalidade. Isso era uma coisa tão séria que as pessoas que não obedeciam essa lei, ela ficava, digamos assim, mal na sociedade. A lei da hospitalidade as pessoas se obrigavam a ter que realmente receber um estrangeiro, receber uma pessoa que estava necessitada, dar para essa pessoa uma guarida alimentar, dar água para ela. Isso começava com o lava-pés dessas pessoas. E aí José e Maria, eles estão procurando hospedagem, não encontram hospedagem e são obrigados a ir. Parece que as pessoas estão descumprindo a lei da hospitalidade. Uma das possibilidades que existe para as pessoas terem desobedecido essa lei é porque, de fato, todas as casas talvez estivessem lotadas mesmo. E assim as pessoas realmente não poderiam abrir mais um espaço para essa pessoa. William Hendrickson, um comentarista desse texto de Mateus, eu acho interessante como ele diz que ele não acha que houve maldade da parte das pessoas ou mesmo de donos de hospedagem em não querer abrigar José e Maria, sendo Maria grávida. Ele não acha que é maldade ali. Foi de fato um fato
de não existir um espaço, uma ocupação livre para que as pessoas pudessem abrir esse espaço para Jesus. Mas aí, William Hendry, ele comenta que essa passagem, de uma certa forma, traz para nós uma compreensão interessante como é que nós nos encontramos diante de Deus. Porque mesmo sem maldade, às vezes a gente acaba agindo de uma forma também que não condiz com uma atitude mais generosa, mais amorosa, mais cuidadora de uns para com os outros, principalmente para com Cristo Jesus. Então ele diz o seguinte: assim também há corações que nunca receberam a Cristo. Isso não porque a odeiam definitivamente, né? Ou seja, nem todo mundo odeia Jesus Cristo, mas simplesmente porque esses corações já estão tão ocupados de pensamentos de riquezas, de honras, prestígio, prazeres, negócios e etc., que não tem um lugar mais para Jesus. Nem tempo para refletir sobre a sua vontade, nem desejo de deixar seu caminho para fazer o que lhe agrada. Então, essa aqui condiz com aquilo que nós estávamos falando logo no começo. As pessoas reconhecem que existe um Deus, elas até creem em Deus, comemoram o Natal, comemoram a Semana da Páscoa, mas seus corações estão tão cheios de tantas outras coisas que não tem mais espaço para Jesus Cristo, para refletir sobre Ele e para fazer o que agrada a Ele. Eu gostei de uma pregação de um pastor batista que ele fez no primeiro Nitro, que aconteceu em Maringá, que ele dizia o seguinte, né? Ele estava pregando para jovens, o Nitro era para jovens e adolescentes, né? E ele dizia o seguinte, que os jovens gostam de se achar muito, né? Está sempre se achando demais, se acha isso, se acha aquilo. Ele diz assim: você que se acha demais, deixe de se achar tanto assim, se esvazie um pouquinho, porque aquele que está cheio de si não tem espaço para Deus. Então nós temos que nos esvaziar de muitas coisas que ocupam o coração para dar abrigo para Jesus Cristo. Ainda que o nosso coração seja humilde, a ponto de ser uma manjedoura, a ponto de nossas vidas serem muito humildes, a ponto de a gente ser uma espécie de estrobaria, não um hotel 5 estrelas. E esse texto mostra para nós que o Senhor não está procurando hotel de 5 estrelas. O Senhor não está procurando. Na verdade, lá em Dubai diz que tem hotel de 7 estrelas até, né? Onde o pessoal toma banho em banheiras que tem ouro, aquela coisa toda, né? O Senhor não está procurando isso. Um coração quebrantado, humilde, como símbolo de uma manjedoura, é o suficiente para o Senhor nascer nesse coração e revolucionar a sua vida. É isso que Ele procura. Quando Jesus diz que Deus procura verdadeiros adoradores, está se referindo a isso. Pessoas assim, sinceras, humildes, que queira dar espaço para Jesus Cristo, que queira abrir o coração para Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz, ele entrará e ceará com essa pessoa. É isso que ele diz lá em Apocalipse capítulo 3. Então, esse pequeno exemplo de humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo revela para nós o quanto o Senhor era humilde, e Ele espera que aqueles que o hospedem seja humilde também, né? Paulo e o próprio Jesus, né, chega o momento de dizer que teve um momento quando Jesus perguntou uma coisa e os discípulos responderam bem. Aí o Senhor disse o seguinte: te agradeço, ó Pai, porque tu ocultaste essas coisas aos ricos e poderosos e revelaste aos pequeninos. E Paulo lá em Coríntios vai dizer o seguinte, que Deus, Ele oculta, né, as coisas dos grandes e dos poderosos para revelar justamente aqueles que não são, né, para envergonhar as que são. Então Jesus, Ele não encontrou e nem bateu na porta da casa dos filhos de Herodes, né, o Herodes Antipas, que era governador naquela época, não bateu na porta da casa de Pilatos, dos imperadores, não. Ele foi atrás de um espaço que lhe quisesse, que lhe abrigasse, ainda que o mais humilde fosse, assim também Ele conta conosco. E Jesus, Ele também acaba sendo uma espécie de uma repetição
Porque uma vez Moisés disse que surgiria um outro profeta como ele, que levaria o povo à liberdade e à salvação. Moisés foi profeta, mas a referência aqui é que Moisés, quando nasceu, por conta daquela questão da matança dos filhos nascidos homens, a mãe teve que colocar ele num pequeno cesto, levar ele no rio e deixar que o rio levasse ele. Então Jesus nasce também da mesma forma, bem humilde, colocada também numa situação bem precária. Mas assim mesmo, o Senhor em todo momento esteve com ele, abençoando a sua vida, para que assim como Moisés veio se tornar libertador de Israel, o Senhor se tornasse o nosso libertador e o nosso salvador. Essa história do nascimento de Jesus é a história do grandioso Deus que não cabe no universo, mas ele nasceu no ventre de uma mulher e ao ter dado à luz, foi deitado numa manjedoura. Essa história de Jesus mostra daquele que é imenso em sua forma como Deus, mas teve que vir minúsculo em forma de servo. Essa história de Jesus é daquele que criou todos os seres humanos e ele mesmo se fez homem. É a história daquele que cria a vida e ele mesmo teve que ter a sua própria vida também aqui neste mundo. É a história de alguém que, ao criar os seres humanos, foi carregado por seres humanos. Essa é a história do nosso Senhor Jesus Cristo, daquele que se fez criancinha, teve que aprender a falar, mas ele é a palavra eterna e é a palavra de Deus. Esse é o nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso nos deu exemplo de humildade para que nós imitemos ele e principalmente para que nós venhamos a ter certeza de que ele nos ama, porque tudo isso que ele fez foi por amor a nós. Foi por amor a nós. Então nunca fique deprimido, nunca fique triste, nunca fique desanimado, nunca se sinta solitário, nunca se sinta abandonado, porque Deus fez um esforço enorme em seu Filho para provar que nos ama. Então a gente pode contar com esse amor, com esse cuidado, com tudo aquilo que nós cantamos agora há pouco. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por tal amor que nos amou, a ponto de ter deixado o céu de glória para se fazer homem entre nós. Obrigado, Pai, porque Jesus, Ele veio neste mundo. O próprio Deus pisou nessa terra. O Criador de todas as coisas teve que ser criado por um pai e por uma mãe até certa idade. O Deus Todo-Poderoso veio em forma de servo para nos servir. E como Ele mesmo disse, dar a sua vida em resgate de muitos. E nós somos parte desses muitos a qual Ele nos resgatou. Que começou com a história do nascimento, prosseguiu com a morte e a vitória na ressurreição. Muito obrigado por tudo isso. E nós abraçamos, ó Pai, esse amor. Tomamos posse dele. E que esse amor teu nos conforte o coração em momentos difíceis, tristes e de desesperos. E entendamos que tu estás conosco. Assim como tu deixou o céu para habitar na terra, em espírito tu estás no nosso lado, dia após dia, até a consumação dos séculos. E isso traga ânimo, alegria aos nossos corações e força para caminhar. Obrigado, Senhor, por tudo isso. E fica conosco e abençoa o teu povo, Deus, com essa alegria de termos Jesus nos nossos corações, como pequenas manjedouras, pobres e humildes, mas que o recebe com muita alegria e com muito amor também. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar aqui à frente nosso irmão Marcos, nossa irmã Cristiane, a nossa irmã Meire. Há 2 domingos atrás, essa igreja
reconduziram, reelegeram, né, presbíteros. E aí nós temos nesse momento a oportunidade de, como igreja, dar posse a eles nessas funções, e cada um também ocupando uma função na diretoria do conselho. Eu sou, né, por conta da Constituição, o pastor da igreja é sempre o presidente do conselho. A nossa irmã Cristiane é a vice-presidente do conselho, nosso irmão Marco é o tesoureiro do conselho, e a nossa irmã Meire é a nossa secretária no conselho. Então peço que você fique de pé e vamos estar dando posse a eles e pedindo que Deus continue abençoando a vida deles, que nesse triênio, né, que é o mandato que eles têm daqui para frente, Deus os use poderosamente. Estenda sua mão na direção deles. Deus amado Pai, obrigado, Senhor, por essas vidas a qual Tu tem levantado, Senhor, para a Tua seara. São trabalhadores que, ao serem eleitos por Ti, confirmados pela igreja, Senhor, eles disseram sim. E eles, ó Deus, vão arregaçar as mangas, como já vinham fazendo, para fazer, Senhor, com que o reino seja, Senhor, um espaço de salvação para todos aqueles que carecem de Cristo Jesus. Que esse conselho, Deus, receba de Ti sabedoria, direção, para reger bem, Senhor, presidir bem, Senhor, esta igreja, a qual é a Tua igreja, Senhor. E que tudo que nós vamos fazer, Senhor, daqui em diante, tenha, Senhor, o aval Teu, a sabedoria Tua, ó Pai, a Tua condução, para que assim, a cada reunião feita mensalmente, a cada decisão tomada, Senhor, a cada projeto, Deus, estabelecido, possamos dizer, como disseram os discípulos lá em Atos, coube bem ao Espírito Santo e a nós tomar tais decisões. Que assim sejamos nós, ó Pai, dirigidos pelo Teu Espírito Santo. Assim nós o empossamos, ó Pai, no nome do Santo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Amém. Podem sentar, queridos. Vamos ficar de pé e vamos continuar orando. Semana que vem nós vamos dar posse também à mesa diaconal, MASD, né, que é Ministério de Ação Social e Diaconia da nossa igreja também, que também foi eleito. E vamos agora encerrar fazendo a oração que o Pai, através de seu Filho Jesus, nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, meus irmãos e irmãs. Que nessa nova semana que se inicie, o Senhor levante o rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós, dando a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo, te acompanhando até a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amém. Abençoada semana a todos e desde já, boas festas de final de ano e que 2022 seja de ricas bênçãos de Deus nas suas vidas, com saúde, com prosperidade, com sucesso e tudo mais que vocês necessitarem.